Amigos da TVC, estamos na sequência do nosso projeto Eleições 2020, com mais uma entrevista com o pré-candidato a prefeito de Palmitão. Antes de iniciar a entrevista, vamos lembrar nossos internautas para que se inscrevam no canal. Quem não está inscrito, inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, dê um like lá, um joinha para nós, escreva um comentário, participe aí desse projeto de Eleições 2020, onde nós estamos levando a informação mais precisa possível a todos os eleitores e colaborando com a democracia aqui das eleições municipais de Palmitão. Nosso entrevistado de hoje é o empresário Luiz Gustavo Mendes Moraes. Ele que é filho da ex-prefeita Ismênia Mendes de Moraes, um jovem que pela primeira vez entra na política de Palmitão. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo. Obrigado. Gustavo, gostaria que você se apresentasse. Quem é Luiz Gustavo? O que você pensa a respeito? Quais são os seus valores? O que você acredita? Qual a sua formação? Quais são os seus requisitos? Qual a sua história? Como você gostaria de ser conhecido pela população de Palmitão? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde aos que se fazem presentes aqui no canal do YouTube do Jornal da Comarca. Primeiramente, gostaria de agradecer você pelo convite. Estendo meu agradecimento a toda a população que está aí partilhando de um tempo para estar assistindo as entrevistas dos pré-candidatos. Acho que esse espaço democrático é benéfico não só para os candidatos, mas também para toda a população para estar conhecendo os pré-candidatos. Bom, quem é o Luiz Gustavo? Sou o Luiz Gustavo Mendes Moraes, tenho 29 anos, sou formado em administração pela PUC Londrina no ano de 2012. Cresci e passei minha vida toda em Palmitão, saí em 2009 para buscar os estudos e em 2015 regressei à cidade. Hoje sou empresário e trabalho na parte de gerência administrativa financeira da empresa MR Semijoias. Iniciei um projeto de expansão da marca para a região centro-oeste do país, do qual foi muito bem sucedido e do qual a gente toca até hoje profissionalmente. O que eu posso te dizer sobre quem sou eu, a minha ideologia? Eu praticamente passei minha vida inteira aí em escolinhas de futebol da prefeitura, andando pela cidade, tenho um meio social muito extenso, gosto dos meus amigos e cresci no meio político. Esse meio político hoje me dá sustentação para essa minha pré-candidatura. Praticamente vivi política dentro da minha casa durante 25 anos, vivi vitórias, vivi derrotas e vivi muitas boas experiências. E através disso eu hoje coloco o meu nome à disposição do eleitorado palmitalense. Me sinto preparado e me sinto confiante para o que vem pela frente. Muito bem. Qual o partido político que o senhor está afiliado? Qual o número de membros que faz parte desse partido? Qual a ideologia do partido? Bom, estou afiliado no PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. O partido hoje ele conta com mais de 400 membros, certo? Devemos sair com a chapa completa de vereadores. O partido é o atual partido do governador do estado, João Dória, e o partido tem como ideologia, acho que o próprio nome já diz, trazer um social, certo? Trazer de uma maneira democrática o social para toda a população. Então, acredito que é um partido do qual eu me encaixo perfeitamente. E quais são as suas experiências, tanto pessoais quanto acadêmicas, que te habilitam a pleitear uma candidatura a prefeito de Palmitão? Bom, como eu disse no primeiro questionamento, eu venho de um DNA político. Eu venho com a minha mãe sendo a ex-prefeita, com o meu pai tendo uma vivência muito grande no cenário político municipal, e eu carrego essa experiência, essas situações do dia a dia, do cotidiano, as boas experiências que eu tive em casa, os bons diálogos, a população de Palmitão indo até minha casa ou nas caminhadas da professora Ismênia nas eleições. Eu carrego essa experiência, Cláudio, essa vivência de trazer o sentimento das pessoas, de trazer
a opinião das pessoas em todas essas caminhadas, nessa experiência que eu trago para me candidatar à vaga de prefeito do município. O senhor disse que tem mais de 400 filiados no seu partido. Dentro desse grupo, existem outras pessoas que possam pleitar a sua candidatura, ou a sua candidatura é definitiva dentro do partido? Existe já uma unanimidade? O senhor realmente será o candidato? A minha candidatura é definitiva, Cláudio. Fizemos algumas reuniões e é unânime dentro do partido o meu nome. O partido todo apoia o nome Luiz Gustavo como pré-candidato a prefeito de Palmital. E a sua motivação pessoal? Por que é que o senhor quer ser prefeito? O senhor disse que tem uma trajetória como empresário, né, muito bem sucedida, e hoje o senhor já está entrando na área política. Qual é a motivação pessoal que te leva à política? O desejo de fazer o bem à população. Eu acredito muito nas minhas capacidades, na minha vontade e do conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos, através dessas experiências. Não é porque a pessoa foi vereadora ou ocupou algum cargo que a pessoa tem mais experiência ou não que uma outra pessoa. Eu confio muito nas minhas capacidades, confio muito no grupo do qual eu estou construindo e confio muito, Cláudio, ainda mais nesse tipo de diálogo que a gente tem com a população. Trazer a população para perto de você é trazer uma maior chance de acerto, é trazer ideias, é trazer um maior número de possibilidades de acerto. E isso um bom gestor tem que ter. Tem que trazer as ideias da população, seja de diferentes classes sociais, seja de diferentes religiões, tem que trazer a comunidade num todo para dentro da prefeitura, para dentro de um governo, e é nisso que eu estou pautado. Estou pautado dessa forma e que eu pretendo construir minha caminhada. Muito bom. Como o senhor disse, o senhor vem de uma família de políticos, né? Seu pai foi vereador, sua mãe foi vereadora, foi secretária, foi vice-prefeita, foi prefeita e hoje o senhor é candidato. Porventura, eu creio que esse momento até ela seria a candidata natural. Se porventura ela tiver condições de ser candidata, seria ela a candidata? O senhor abriria a mão? A professora Ismênia, a minha mãe, ela era uma possibilidade sim de candidatura, mas em diálogo que eu tive com ela e até com outras pessoas de grupo, de partidos, eu acredito que o sentimento na cidade seja um sentimento de renovação, de trazer uma energia diferente para o município. A professora Ismênia tinha sim condições de às vezes ser a candidata, mas ela mesmo, em conversa com ela, até posso lhe confidenciar isso, ela disse: filho, abre aspas, filho, às vezes pode ser que tenha chegado o seu momento e eu confio em você. Como eu lhe disse anteriormente, Cláudio, eu acredito muito nas minhas capacidades, certo? E acho que ela também tem total confiança. Então assim, eu tenho ela como minha conselheira e acredito que ela sim apoie totalmente a minha pré-candidatura. Bem, o atual prefeito foi 2 vezes adversário da sua mãe em 2 pleitos, perdeu um, ganhou outro. Então, naturalmente, o senhor seria um candidato de oposição. Como é que seria uma campanha de oposição ao atual prefeito? Olha, Cláudio, eu não quero entrar na questão do mérito sobre o atual prefeito. Eu acho que o recado que eu tenho a dar para a população é o quê? Que cada candidato venha e exponha o seu projeto de governo, que exponha o seu plano de governo. Eu considero a atual gestão do atual prefeito ruim, muito ruim para o município. E pretendo mudar. Acredito que tem que haver uma mudança. Certo? É de consenso na cidade que a atual gestão é ruim, que a próxima gestão tem que ser melhor. Então é isso que a gente tem que buscar, mas não criticando. Eu acho que a crítica do atual gestor serve de muleta para os erros que ele causou ao município. O candidato tem que vir até você e apresentar a proposta, falar de você, apresentar a proposta e assim convencer o eleitor. E não ficar pegando desculpa e utilizando de muleta para eventuais erros que ele cometeu durante a trajetória. Muito bem, o senhor disse que tem 29 anos. E o senhor considera que o senhor tem uma experiência acumulada suficiente para fazer essa mudança que o senhor pretende?
Sim, Cláudio. Como também foi dito anteriormente, eu venho de uma família que eu cresci vivendo a política. Eu considero que eu tenho esse DNA político, certo? Vivi muito boas experiências, vivi muito boas conversas, vivi muito bons pensamentos. E é isso que eu pretendo trazer. Eu acho que a questão da inexperiência as pessoas aprendem na prática. Acho que a prática é a melhor vivência para o ser humano. Nas duas últimas gestões, os vice-prefeitos, tanto da sua mãe quanto do atual prefeito, eles tiveram alguns problemas. Por exemplo, o vice-prefeito da sua mãe foi bastante criticado na última campanha e o vice-prefeito atual, ele acabou renunciando ao cargo, num fato inédito aí na história de Palmital. O senhor já tem um vice escolhido? Se não tem, qual o perfil ideal para um vice? Não temos um vice escolhido, temos sim alguns nomes que estão sendo estudados. Eu acredito assim, Cláudio, a gente tem que trazer um vice para somar, tanto na campanha, mas principalmente no governo. E o somar que eu digo é o quê? Estar disposto a encarar tudo que vem pela frente. Vai vir uma situação muito difícil de governabilidade por aí. Só que esse vice tem que entrar com a mesma energia que eu estou disposto a se entregar de corpo e alma pelo bem do município. Então, o perfil do vice-prefeito Luiz Gustavo é o quê? Uma pessoa que esteja 100% dedicada ao bem do município. E é isso que eu vou buscar. As eleições foram adiadas agora para novembro, né? Então nós temos aí um longo período ainda pela frente. E esse período sempre surgem negociações, a política é bastante dinâmica. A sua candidatura o senhor já disse que é definitiva dentro do partido, mas existe uma possibilidade de uma composição com outros partidos e do qual o senhor vem abrir mão de sua candidatura para um vice de outro ou vereador de outra chapa para compor com outro grupo? Não, eu sou pré-candidato e manterei a minha candidatura. Isso já posso lhe garantir. Logicamente, hoje temos uma coligação aí com 3 partidos e estamos buscando outras coligações. Acho que a política, a campanha, a administração do município se faz somando, buscando forças, buscando ideias, buscando renovação e buscando as pessoas que estão interessadas em se encaixar na proposta do Luiz Gustavo. Então, o partido, a ideologia partidária que estiver disposta a ouvir e a querer participar de um bem comum do município vai ser muito bem-vindo. Luiz Gustavo, apesar do uso maciço hoje das redes sociais, né, para as campanhas políticas, né, da fala direta com o eleitor, toda campanha política ela tem um custo, né? Você tem que viabilizar a candidatura não só sua, mas também de todo o seu grupo, dos vereadores. Como será quando será feito esse financiamento da sua campanha? Com que recursos vocês vão gerir essa campanha? Bom, Cláudio, ainda é cedo para que eu possa te pontuar algo sobre isso. A gente vai estar formando as equipes, toda campanha tem as suas equipes, né? Tanto de caminhada, quanto financeira, quanto de corpo jurídico, contábil. A gente vai estar formando uma equipe de pessoas competentes na área financeira, pessoas competentes na área da legislação, para ver de que forma que vai se desenrolar essa questão do financiamento. Ainda não consigo lhe dizer. Tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta para a gente dividir em 3 partes bem específicas. Qual a sua visão do mundo atual, globalizado, a globalização e tudo que acontece hoje nesse mundo diferente que nós estamos vivendo? Bom, eu acho que o momento mundial hoje é um momento, digamos assim, que as pessoas a pandemia causou muito medo à população. Essa pandemia veio aí para estabelecer um certo, como poderia lhe dizer? As pessoas hoje têm medo do contato, têm medo de sair de casa e, claro, tudo se justifica pelo momento global que estamos vivendo. Trazendo para um contexto já um pouco mais específico, vai ser um momento muito complicado e que com muita vontade, com muita criatividade, inovação, renovação, a gente tem condição de estar saindo dessa sim, e mais fortes. E qual a sua visão da política, a sua visão e seu posicionamento em relação à política em nível federal e em nível estadual? Eu respeito muito a figura do presidente da República, respeito muito a figura do governador do estado, acho que ambos têm tanto posicionamentos positivos quanto negativos. E acho, assim, um bom gestor do município, ele tem que caminhar de braços dados
com quem quer que seja que faça o bem pro município, que consiga trazer recursos, que consiga trazer criatividade, que eu citei para você. Então, assim, tem que buscar uma aliança, buscar caminhar juntos, tanto com o governo federal quanto o governo estadual, independente de quem estiver lá. E em relação à política municipal, como é que o senhor vê o panorama atual da política municipal? Bom, a gente tem aí, acredito que 6 pré-candidatos. Eu acho que a gente está se encaminhando para um momento decisivo com a questão das convenções municipais. Eu acho, digamos assim, até legal que as pessoas estão se pré-candidatando, entre aspas, né? E é o que eu falei para você anteriormente. O pré-candidato, ele tem que vir, ele tem que apresentar as propostas, apresentar os planos, apresentar as ideias que vão trazer benefícios para o município. E não ficar, às vezes, utilizando desculpas ou querendo bater massivamente num candidato. Não, vamos, eu até falo isso para os pré-candidatos, direcionado para eles. Vamos falar de propostas, vamos falar de ideias. Entendeu? Vamos falar dessa forma para quê? Para atrair o eleitor. Agora, se ficarmos num debate, às vezes trazendo questões, aí que nem vem ao caso citar, de agressão um ao outro, quem vai sair prejudicado nisso tudo é a cidade, e não nós, candidatos. Tá ok. Os municípios vivem um momento bastante difícil, com poucos recursos, né, e muitas despesas, né, o próprio país também. Então, é sempre necessário, né, que haja vinda de recursos externos, né, principalmente da União e dos estados, do Estado, no caso. Quais são os seus parceiros na área federal e estadual para que o senhor possa viabilizar recursos para os seus projetos? Eu acho que o governador do estado é do PSDB, mas é como eu já te disse também na resposta anterior. O deputado ou a autoridade que quiser trazer benefício para o Palmital é muito bem-vinda, independente do partido, independente do pensamento. O trilhar da caminhada, o pensamento final disso é o quê? Trazer benefícios para a população de Palmital, para a cidade de Palmital. E aí, independente se é do PSDB ou se é de um outro partido, tem que buscar recursos, tem que buscar criatividade, tem que buscar ideias. Bem, a gente está partindo aí para o final, né, da nossa conversa, entrevista aqui. Eu gostaria que o senhor dissesse qual é o seu sonho de cidade, qual é o seu projeto de cidade, como o senhor imagina Palmital daqui 4 anos, num final de um eventual mandato seu, ou de qualquer outro que seja, que venha a ser eleito, como o senhor gostaria que fosse Palmital? Olha, Cláudio, é até uma pergunta legal. Eu cresci minha vida inteira aqui, tive a minha mãe como gestora do município, tenho ela como minha conselheira, tenho ela como um exemplo. Eu acho que a cidade, digamos assim, tem muitas condições de prosperar nos próximos 4 anos. E um gestor, como você perguntou, a cidade dos sonhos, um gestor, ele tem que ter na sua cabeça que ele não vai fazer um governo sozinho. Para ele fazer uma cidade dos sonhos, para ele conseguir um êxito na administração, ele tem que trazer a comunidade num todo. Respeitar as ideias desde o menos favorecido até o mais favorecido. Trazer essas ideias para dentro da prefeitura. Um bom gestor não faz uma administração sozinho. Um bom gestor e um bom vice-gestor, vice-prefeito, não faz uma administração sozinho. Tem que ter pessoas capacitadas dentro dos cargos, dos devidos cargos. E assim, fazendo uma boa equipe, trazendo a comunidade num todo para dentro da prefeitura, digamos assim, temos totais condições de fazer uma cidade dos sonhos. O que é uma cidade dos sonhos? Trazer desenvolvimento, trazer geração de emprego, trazer opções de lazer para o município, voltar à educação como já foi anteriormente reconhecida regionalmente, avançar na questão de saúde. Então, assim, o que voltando à pergunta agora e para até finalizar, a cidade dos sonhos é unir todos esses tipos de situação para dali chegar a 4 anos, você às vezes pleitear novamente o cargo no executivo, seu nome está lá na aprovação do governo, 80%, 90%. Esse para mim é a cidade dos sonhos. É ter o sentimento de que o quê? De que a proposta que você está vindo hoje apresentar para a população foi bem feita, foi bem executada, para dali depois você colher os frutos lá na frente.
Nós fizemos algumas perguntas, o senhor respondeu todas elas. O senhor acha que faltou algum detalhe para o senhor acrescentar? Gostaria de colocar mais alguma coisa em algumas das perguntas, fazer algum reparo no que o senhor respondeu? Não, acredito que eu tenha respondido corretamente as questões que você colocou. Acho que antes das considerações finais aí, é interessante agradecer o espaço que o Jornal da Comarca está dando aos candidatos, agradecer a você, Cláudio, e assim, acho que é o início de uma caminhada, é o início de uma caminhada do qual acho que outras entrevistas vão surgir, outros debates vão surgir, e isso é de benefício para a população ter as ideias dos candidatos já pré-estabelecidos, para poder no dia 15 de novembro chegar lá e escolher o seu melhor. Então, você fica à vontade para mandar o seu recado aí para a população de Palmital, para os eleitores. Bom, é uma entrevista, é uma primeira entrevista, até fico feliz aí da oportunidade que o jornal tem nos dado. E assim, o recado final que eu deixo para a população é o seguinte: as pessoas às vezes podem falar assim, o Luiz Gustavo é inexperiente, não ocupou um cargo, não foi vereador. O Luiz Gustavo é uma pessoa que tem muita vontade, tem coragem e tem total capacidade de fazer uma administração histórica para o município. Eu confio nas minhas capacidades, eu confio nas equipes das quais eu vou formar, e eu deixo aqui o meu recado a você, população, a você que está assistindo aí a entrevista. A gente tem pautado a nossa caminhada em 2 ideais. Quais são os 2 ideais? O primeiro ideal é o ideal de renovação. Eu acho que a minha figura mesmo traz isso para quem está nos assistindo. Uma renovação, trazer pessoas jovens, trazer pessoas que têm que ter um lugar de destaque no cenário municipal. Segundo pilar da nossa caminhada, diálogo aberto com a população. O diálogo aberto com a população é o quê? É você que está aí nos assistindo. Eu tive uma ideia, eu tenho uma ideia de plano de governo, eu quero me sentir participativo, mas nunca tive oportunidade. Saiba que com essa pessoa que está aqui vos falando, você vai ter essa oportunidade. Sinta-se participativo da campanha do Luiz Gustavo, da administração, caso eleito, do Luiz Gustavo. Você tem a oportunidade de escrever uma nova história, de ter um projeto bacana e ter meu contato e falar assim, eu tenho um projeto dessa forma. Sinta-se no direito de falar, de participar. A política é excelente para o município. Tem às vezes algumas pessoas que não gostam, eu até brigo quando eu não ouço isso. O exercício democrático que a pessoa tem de mudar uma situação que aí hoje está na hora do voto. E eu acho que escolhendo pessoas capacitadas e que se encaixem no seu perfil é a resposta que você tem que dar. Então, gente, confie no Luiz Gustavo. Aqui tem uma pessoa com muita vontade e com capacidade de trabalhar por todos vocês. Tamo junto. Muito obrigado, Luiz Gustavo, pela sua participação. E assim encerramos mais uma entrevista do nosso projeto Eleições 2020 pela TVC, a TV Comarca. Queremos aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o pessoal da Rádio Regional, agradecer pelo convite que nos foi feito para participar do projeto que foi levado essa semana por eles e que infelizmente não pudemos participar, justamente porque já estávamos com o projeto em andamento aqui, mas isso não impede que façamos outras parcerias e que temos bastante tempo ainda de campanha pela frente e que possamos fazer algumas parcerias para levar mais informação aos eleitores, à população de Palmital. E deixar aqui de público um convite ao Luiz Gustavo para outras entrevistas e até possivelmente um debate entre todos os candidatos, dentro de regras mais bem definidas, como manda a legislação, para que nós possamos fazer uma campanha diferente. Estamos num mundo globalizado em que a informação está muito mais democratizada. Eu acho que é fundamental que a gente possa cada vez mais ser participativos e levar a informação de uma forma muito mais próxima do eleitor para que a decisão dele seja muito mais fácil. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima entrevista.